Fala galera do primeiro colegial, professor Alf de Filosofia com vocês. E hoje nós vamos dar continuidade na apostila entrando no capítulo 6, o helenismo, ou período helenístico, que representa o terceiro período da filosofia grega. Quando estudamos a filosofia antiga, falamos especificamente do período pré-socrático, marcado pela discussão em torno do tema da cosmologia, o estudo do cosmos, a análise dos elementos naturais, dos fundamentos que constituem a própria natureza e a nossa existência. Assim se destacaram os filósofos Heráclito, Parmênides, Pitágoras, Tales, Anaxágoras. O estudo sobre a arquê de todas as coisas, a physis. Na passagem para o período clássico, vimos as obras dos sofistas, Sócrates, Platão e Aristóteles. Os três grandes mestres da filosofia grega, além dos sofistas, filósofos que ambos tentaram combater a partir das divergências sobre as teorias do conhecimento e outros aspectos. Na última aula falávamos de Aristóteles, que encerra o período clássico, às vezes chamado também de período antropológico, em função do estudo sobre o homem. Bom, hoje adentramos então na filosofia pós-socrática, o período helenístico. Na história, há um grande contexto que inaugura o helenismo. Quando vocês estudam este período de ascensão do Império Macedônico de Alexandre e da ascensão do Império Romano, há ali uma compreensão da decadência política da civilização grega. A partir das guerras, sobretudo a Guerra do Peloponeso, entre as cidades-estado gregas, Esparta e Atenas, a vitória de Esparta marca o fim do apogeu de Atenas e da própria civilização grega, uma vez que o enfraquecimento das cidades após a Guerra do Peloponeso provocou a invasão macedônica e a conquista da Grécia por Alexandre Magno, Alexandre o Grande. O Império Macedônico vai reinar ali no século III a.C., praticamente o século II, quando posteriormente também entrará em decadência. Nós veremos gradativamente a ascensão do Império Romano na virada da demarcação histórica, né? Da passagem ali do período do século I, né, antes de Cristo, para o primeiro século da era cristã. Na verdade, embora a civilização grega tenha decaído politicamente, os valores da cultura da civilização grega, da arte, da filosofia, vão ser difundidos por Alexandre. E o helenismo é marcado pela difusão e expansão da cultura helênica, assim como os gregos eram conhecidos no mundo antigo. Os helenos, por habitarem a região da Hélade, eram assim chamados. O helenismo, então, marca a difusão da filosofia, do pensamento, da cultura da civilização grega. Ao mesmo tempo, marca também a fusão, o encontro da cultura ocidental, marcada pela cultura grega, e a cultura oriental, marcada pelo pensamento hindu, budista, das civilizações indiana, chinesa e também da civilização persa. No fundo, as conquistas de Alexandre no Oriente, em direção à Palestina, Síria, Mesopotâmia, Índia, Pérsia, acabaram provocando uma fusão de elementos culturais entre o Ocidente e o Oriente, que caracteriza um grande ecletismo, ao mesmo tempo um grande misticismo no campo da filosofia. Surgem assim novas escolas filosóficas. A partir também dos centros culturais e das escolas fundadas por Alexandre, as Alexandrias, que tinham suas bibliotecas e também incentivo à cultura grega, fundiu-se ali e difundiu-se o pensamento filosófico grego a partir de diversas escolas. As escolas em destaque do período helenista são o estoicismo, o epicurismo, o ceticismo, o cinismo e o neoplatonismo. Essas 5 correntes filosóficas caracterizam agora um período marcado, como eu disse, pela reflexão acerca do comportamento do homem, da interioridade e dos novos temas que abrangem este período, marcado por um certo sentimento de pessimismo, em função da decadência política da Grécia, mas também por uma certa interioridade, subjetividade, individualidade do homem. A filosofia agora deixa de ser
um sistema, uma doutrina fechada, como foi no último pensador grego clássico Aristóteles, que foi um pensador sistemático, passa a ser mais uma espécie de terapêutica para a alma, ou um estilo de vida que deve ser guiado por cada um. A filosofia agora busca responder ao problema do mal, da incerteza, da morte, do sofrimento, e ao mesmo tempo se dirige então a cada homem, a cada indivíduo que através de si mesmo, de sua interioridade, por meio da virtude, por meio da ascese, é capaz então de lidar de forma tranquila com o sofrimento. A grande pergunta do período helenístico é: como o homem pode lidar com o mal? Como ser feliz diante do mal? Num período em que a morte, a guerra, a miséria foram presentes em função das constantes expansões do Império Macedônico Romano e dos diversos conflitos que isso suscitou no homem, o tema sobre o sofrimento e o mal marcam o período. Mas ao mesmo tempo, também a ideia de que através de um refúgio, de um abrigo na sua própria interioridade, através do autoconhecimento, é possível o próprio homem desenvolver a virtude, atingir a serenidade, a tranquilidade da alma e, por meio dessa capacidade de conhecimento e de sabedoria, superar as intempéries, as imprevisibilidades do destino, dos acontecimentos externos. Há também uma certa influência socrática no período, quando a gente pensa nessa reflexão interior, nessa busca permanente do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, da capacidade de lidar interiormente com todas as condições adversas que nos cercam, apesar da guerra, da fome, da doença, da cólera, de todas as ameaças que rondam a vida humana. O homem virtuoso, o sábio, aquele que é capaz de dominar as paixões negativas, as emoções destrutivas e guiar-se por meio da racionalidade, este é aquele que encontra em si a paz interior, encontra em si a felicidade, seja ela chamada pelos estoicos de apateia, um estado de indiferença das emoções, indiferença em relação às condições externas, um estado de ausência de patos, ausência de emoção, de sentimentos exacerbados, seja o que os epicuristas chamaram de ataraxia, esse estado interior de não perturbação, esse estado interior de não inquietude, em que o homem atinge a tranquilidade da alma, ou também chamaram os próprios epicuristas de aponia, ausência de dor. No fundo, seja a apateia, a ataraxia ou a aponia, é o homem em busca da tranquilidade interior por meio do controle das paixões, da sabedoria, do autoconhecimento, da vida virtuosa, se libertando assim das condições adversas que o destino, que o acaso, que as circunstâncias externas impõem ao ser humano. Próxima aula eu vou falar melhor desse período, marcando um pouco as diferenças entre as escolas, explicando então de forma mais detalhada o estoicismo, o epicurismo, o cinismo, o ceticismo e o neoplatonismo. Valeu, galera, um grande abraço do Alf e até a próxima.